Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje estudaremos o artigo 76, parágrafo 3º da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor será submetida à apreciação do juiz. Perfeito. Vamos à explicação. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte, olha. Autor do fato e seu defensor negociam a transação penal com o Ministério Público. O que esse parágrafo diz é o seguinte, ele esclarece o que ocorre depois que é fechado o acordo, com a anuência de todos os envolvidos na negociação, MP, autor do fato e defensor. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui é o seguinte, está ali na audiência preliminar, autor do fato, defensor, Ministério Público passam a negociar a transação penal. Negociam a transação penal, chegam em um acordo, certo? Então, nesse momento, chega-se no acordo e o que acontece? O acordo é submetido ao juiz para a apreciação. É nesse momento aqui que nós estamos. É isso que está disciplinando esse parágrafo 3º. E a doutrina, ela levanta uma questão bem interessante sobre isso. A doutrina levanta o seguinte, perfeito, esse parágrafo 3º, ele disciplina aqui em amarelo de forma bem expressa, olha, aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor. Então, em amarelo aqui, está que a proposta ela é aceita pelos dois, autor e defensor. Mas a doutrina levanta a seguinte questão, e o que acontece se autor do fato e defensor divergirem quanto à celebração do acordo de transação penal? Então, o que acontece, por exemplo, se o autor do fato disser assim, olha, eu quero celebrar o acordo, e o defensor disser o seguinte, eu acho que esse acordo não é bom para você, eu acho que tem margem para defesa, acho que não é um bom acordo. Então, o defensor, por exemplo, aqui, ele é contra o acordo, e o autor do fato, ele quer celebrar o acordo. O que acontece? A vontade de quem prevalece? Porque, pela literalidade do parágrafo 3º, esse acordo teria aqui que ter a anuência de autor do fato e defensor. Mas pode acontecer no dia a dia de haver ali alguma divergência. E aí, o que acontece quando ocorre a divergência de vontades? Bom, existem aqui duas correntes, tá bom? A primeira corrente é que prevalece a vontade do defensor, pois a manifestação do defensor é técnica, enquanto o autor do fato, ele não é um jurista, o autor do fato, ele é um leigo no assunto. Já o defensor, ele estudou para isso, ele tem conhecimento técnico, por isso, para essa primeira corrente, deveria prevalecer a vontade do defensor. Essa segunda corrente, inclusive, eu vou colocar aqui em vermelho para vocês, que ela usa como argumento a mesma lógica dos casos em que o defensor recorre de uma sentença condenatória e o réu não deseja recorrer. Por que isso? Porque nesse caso aqui que eu coloquei em vermelho para vocês, ou seja, quando há uma sentença condenatória e o autor do fato fala assim, olha, eu não quero recorrer não, para mim tá bom, a sentença tá correta, mas o defensor vai e recorre, nesse caso aí, o recurso do defensor ele vai ser julgado. Ele será julgado pelo tribunal, mesmo que o autor do fato não queira recorrer. Então, o que essa primeira corrente faz é usar essa mesma lógica aqui. Ela fala o seguinte, olha, prevalece a vontade técnica. Se o defensor entendeu aqui que não era bom para o autor do fato celebrar a transação penal, deve prevalecer a vontade do defensor, porque ele é um técnico no assunto. Já para a segunda corrente, prevalece a vontade do autor do fato. E o que essa segunda corrente diz? Essa segunda corrente diz o seguinte, olha, ela usa como argumento o fato de que se o cliente pode trocar de advogado, ele também pode fazer prevalecer sua vontade no acordo. Então, o que essa segunda corrente está dizendo, aqui em vermelho, lá embaixo em vermelho da sua tela, é o seguinte, olha, se o cliente pode o mais
que é trocar de advogado, ele pode chegar para o advogado e falar o seguinte: olha, eu quero o acordo. Você vai ser contra? Ah, vai ser contra? Tudo bem. Então é o seguinte, eu estou revogando o mandato, não quero mais você de advogado, vou arrumar um outro advogado que vai celebrar o acordo comigo. O cliente pode fazer isso? Ele pode. É direito dele fazer isso. Então, se ele pode fazer isso, que é trocar o advogado, que é o mais, ele também pode fazer o menos, que é o quê? Só celebrar o acordo. E aí, nesse caso, ele recebeu a orientação do seu advogado, mas a escolha, quem tomou foi ele. Por quê? Porque ele é o protagonista da vida dele. São os direitos dele que estão em jogo. Então, cabe a ele dispor dos seus direitos, a vida dele. Ele, autor do fato, vai decidir, tá certo? Então, existem essas duas correntes, uma sustentando a prevalência da vontade do defensor por ser técnica, e a outra, a prevalência da vontade do autor do fato, porque se ele pode o mais, que é trocar de advogado, ele também pode o menos, que é só celebrar o acordo e usar a vontade ali, o entendimento do seu advogado só como uma orientação, que no caso ele não vai seguir. Haja vista que ele é o protagonista da sua vida, ele escolhe os rumos que quer tomar, tá bom? Por fim, aqui, nós vamos estudar agora essa expressão aqui que está em verde, que diz o seguinte, que essa proposta aceita pelas partes ali, o acordo celebrado vai ser submetido à apreciação do juiz. E por que ele é submetido à apreciação do juiz? Por causa do seguinte, ele vai ser submetido à apreciação do juiz para o que o juiz analise a possibilidade de homologação. Então, esse acordo celebrado entre o autor do fato, defensor e Ministério Público é submetido ao juiz para análise da possível homologação. O juiz, então, vai analisar se vai homologar ou não o acordo. E aí vem uma questão interessante, que é a seguinte. Vejam que esse parágrafo 3º, ele diz que a proposta aqui vai ser submetida ao juiz. Ao juiz. Mas ele não especifica qual juiz. E nós sabemos que no juizado especial criminal há juízes togados e juízes leigos. Nós já aprendemos no curso. Nós vimos lá na aula do artigo 60 caput. Mais para frente também nós vimos o que faz um juiz leigo no juizado. Então, diante dessa omissão aqui do legislador, que só utilizou a expressão juiz, não esclareceu aqui qual juiz, se é o juiz togado ou o juiz leigo, eu venho e faço a pergunta, ok, qual juiz que vai receber aqui a proposta para análise da possível homologação? Nós já vimos que os juízes leigos no juizado especial criminal só praticam atos conciliatórios. Eles acabam, na prática, se confundindo com a figura do conciliador. Então, os juízes leigos não praticam atos instrutórios e atos decisórios. Ora, nesse caso aqui, essa proposta é submetida ao juiz para quê? Para que ele decida se vai homologar ou não. Então, é submetida a ele para que ele pratique um ato decisório. Juízes leigos não praticam atos decisórios, portanto, evidentemente, qual juiz que vai receber aqui a proposta para análise? É o juiz togado. Então, o juiz que vai receber a proposta para análise de possível homologação é o juiz togado, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.